E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet, estando aqui agora em collab com o Positivamente Podcast, aqui no primeiro Congresso Internacional Legado Cristão em São Paulo. E hoje nós estamos com um convidado especial aqui, que é o pastor Franklin Ferreira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que muito bom obrigado, que você Douglas. Tá aqui. Uma alegria estar com vocês aqui no podcast. Nós estamos aqui hoje com o pastor Franklin e nós vamos falar sobre temas importantíssimos aqui diante do cenário da educação, principalmente se tratando de uma questão de educação teológica. Nós estamos vivendo aí muitos desafios no cenário da educação teológica e como que isso tem sido hoje um impacto na vida das pessoas para uma teologia de qualidade. E o professor aqui, ele é um pastor e professor de teologia. Então, pastor, qual a importância do ensino teológico hoje para o fortalecimento da fé e para capacitar os cristãos a viver de acordo com os princípios bíblicos na sociedade contemporânea e na educação? Douglas, obrigado pela pergunta, é uma pergunta importante. A gente pode pensar numa resposta em dois níveis. Perfeito. Primeiro, a necessidade da própria igreja capacitar os membros com um bom conteúdo bíblico e doutrinal. Nesse sentido, então, é importante que a igreja atente, por exemplo, para algum tipo de currículo que, além dos cultos, a igreja possa oferecer esse conteúdo bíblico, conteúdo doutrinal para a igreja. Por exemplo, talvez um programa que inclua a leitura da Bíblia, mas também o estudo dos livros da Bíblia durante 1 ano, 2 anos, 3 anos até, e aí varia muito aí do conhecimento que o pastor ou o responsável pela educação cristã da igreja tenha daquela comunidade, né? Eu mesmo já lecionei durante 3 anos, mais ou menos, um curso de visão panorâmica da Bíblia, gastando aí 1 ou 2 domingos por livro da Bíblia, mas isso varia muito de igreja para igreja. E um outro nível também de instrução que pode ser dado para a igreja é o que eu chamo de catequese, que inclusive é um tópico que eu vou passar de passagem, né? Vou tocar de passagem na minha palestra aqui no Legado Cristão. Então, a necessidade, por exemplo, da igreja aderir a um tipo de catecismo, que é um manual de doutrina e de ética de pergunta e resposta, em que você tem ali 52 perguntas e respostas para o ano inteiro, e que você pode estudar uma pergunta e resposta por semana, né? A depender do material que está sendo usado pela igreja. Por exemplo, do Catecismo Nova Cidade, foi escrito pelo falecido Tim Keller, publicado pela editora Fiel. Você tem até complementos para ajudar a aprofundar a pergunta e a resposta e os textos bíblicos daquela semana. Aí o que acontece? Se a igreja adere a um tipo de programa de instrução teológica nesse nível, então a igreja oferece não só as definições doutrinais, que são importantes, mas também a base delas, que é um panorama da Sagrada Escritura, onde a igreja pode ser exposta aos livros bíblicos, aos temas, ao esboço daquele livro bíblico, aos versículos principais daquele livro bíblico, autor e etc., contexto, tudo mais, né? Eu entendo que esses dois níveis são importantes. Não basta apenas conhecer a doutrina, mas é importante, mais até do que conhecer a doutrina, conhecer a Sagrada Escritura, que de onde vêm as doutrinas centrais da fé cristã. Se a igreja consegue aderir a um programa de ensino desse porte, os membros da igreja já têm um bom alimento, e dessa forma eles conseguem, a partir dessa instrução recebida na igreja, a ter uma boa base para poder exercer discernimento e bom testemunho na sociedade hoje. Algumas igrejas têm feito, por exemplo, também uma classe para futuros universitários e universitários. Então, essa classe oferece, por exemplo, material mais apologético, como argumentar a respeito da veracidade da fé cristã, como responder a questões que são feitas contra a fé cristã, o cristianismo é opressor, questões de gênero, escravidão, etc. e tal. Do outro lado, também fazer perguntas importantes para testar o ateísmo,
o socialismo e outras visões concorrentes do cristianismo na esfera pública. Então, esse é o nível que o obreiro, pastor, presbítero, diácono, bispo, etc., ele já pode ajudar a igreja a ser um tipo de campo de treinamento para que os membros da igreja, todos eles, recebam um bom conteúdo e possam dividir esse bom conteúdo com a igreja e a igreja oferecer esse bom conteúdo para a sociedade em vários níveis, né? Agora, do outro lado, eu tenho trabalhado já talvez 25 anos com educação teológica para pastores, preparação de pastores. E as mesmas ênfases da igreja local, eu entendo que devem ser priorizadas numa academia, num seminário. Então, eu dirijo um seminário Martin Butzer, e nós costumamos dizer que o tripé do seminário é Bíblia, e grande parte do currículo cobre a Sagrada Escritura, eu diria talvez 1/3 do currículo é todo de Bíblia, seja introdução aos livros da Bíblia, no padrão que eu sugeri para a igreja local, mas mais aprofundado, questões mais técnicas, mas também de exposição dos livros da Bíblia. Teologia sistemática, quer dizer, é o estudo da doutrina no nível mais avançado também, e ética cristã. Você tocou aí a questão ética, mencionou aí em algum momento, não sei se numa conversa prévia ou a gente vai tratar disso, né? Mas questões éticas são centrais do debate, não só na igreja local, mas no nível público. E muitas vezes nossos seminários não preparam bem os pastores para esse tipo de debate no campo da ética, no campo que a gente chamaria de moral, né? E isso também reflete na igreja. Ou seja, muitas vezes, por causa de deficiências na instrução, numa academia teológica, num seminário teológico, o pastor não está pronto a argumentar e preparar a igreja, por exemplo, como lidar quando a igreja entra no embate com o Estado. Quais são os limites do Estado? Quais são as tarefas da igreja? A igreja é uma ONG. Qual a diferença de uma ONG ou de um OCIP para a igreja local? Muitas vezes, no nível da igreja local, o debate vai ser: crente pode beber ou não, crente pode fumar ou não, pode usar anticoncepcional ou não. São questões importantes, mas não esgotam a amplitude do estudo da ética, né? Que trata questões de casamento, questões de propriedade civil. É um direito, Deus deu o direito à pessoa a ter propriedade, ou o Estado pode espoliar a propriedade para tomar propriedade. Quer dizer, você tem um leque imenso de questões ligadas à ética cristã que muitas vezes não são priorizados na academia, e aí isso reflete também numa falta de abrangência na igreja local. O debate é circunscrito a questões do dia a dia, mas não se pensa em questões mais amplas, juros, empréstimo de dinheiro, e etc., que é tudo coberto num estudo, por exemplo, dos 10 mandamentos, que muitas vezes não é abordado também, se negligencia esse tipo de estudo. Então, um bom seminário prepara também o obreiro, não só para alimentar bem a igreja, mas para defender a igreja e dar uma orientação geral para a igreja nos vários embates do campo da ética também. Então, é necessário pensar nas duas, eu digo assim, nas duas pontas. De um lado, uma boa instrução para a igreja local, e do outro lado, uma boa instrução no seminário teológico para preparar igualmente membros da igreja e obreiros para essas questões que a gente está sendo desafiado na atualidade. Hoje, qual você acha, olhando para o formato da igreja de modo geral? Nós temos vários ministérios, nós temos muitas doutrinas, e se há uma dificuldade muito grande de conseguir encontrar uma boa teologia. O que você enxerga hoje para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que deva ser aí os primeiros passos para que ela possa, então, encontrar uma boa teologia e saber que ela está norteando a vida dela, os princípios dela, enfim, num caminho correto? Questões básicas são centrais. Por exemplo, o que a pessoa crê a respeito da Escritura Sagrada? Ela crê que a Escritura Sagrada é inspirada, a palavra de Deus, é autoritativa. A igreja que essa pessoa ela intenta entrar ou frequentar, como é que essa igreja lida com a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura, de fato,
norteia a vida daquela comunidade. Então, essa é uma questão básica. Adiante disso, aí entram outras questões. Por exemplo, o que aquela pessoa ou a igreja crê a respeito de Deus? E Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, sobre a natureza humana, sobre a necessidade do ser humano de um salvador e de salvação e de perdão de pecados e de uma vida de paz, de alegria, de contentamento na presença de Deus, a certeza de que a morte não vai alcançar a vitória final. Então, eu diria que essas questões que eu estou arrolando aqui são as questões mais básicas possíveis ligadas à fé. E a pessoa, começando na vida cristã ou entrando na igreja cristã, ela deveria priorizar essas questões. Não adianta nada ela querer pular para debates mais técnicos, mais complicados, né? Por exemplo, como se processa a unidade de divindade e humanidade em Jesus, predestinação e livre-arbítrio, milênio. Não adianta nada a pessoa dar esse salto se ela já não tem uma base. Então, é muito importante que a igreja ofereça essa base também, e, do outro lado, que a própria pessoa se disponha a aprender mais sobre essas questões bem básicas. Escritura, Deus, humanidade, salvação, perdão dos pecados, paz, alegria, contentamento, ressurreição do corpo, vida eterna. Essas são questões mais essenciais possíveis, né? Eu gosto muito, lido com tradição cristã, né? Então, do credo apostólico. Então, o que eu costumo dizer para a minha comunidade, a gente lê o credo, por exemplo, quando nós temos o culto de ceia, eu digo para eles, olha, não adianta nada tentar dar um salto muito grande se não há um domínio dessas questões mais básicas e importantes, que são, né, pensando em termos aí das questões do credo, né, creio em Deus Pai, Criador Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Espírito Santo, são doutrinas que são inegociáveis. É a aderência a elas que vai mostrar se a pessoa é cristã de fato ou não. Então, me parece que algumas vezes a igreja deixa de enfatizar essas doutrinas básicas e o próprio cristão acha que essas doutrinas básicas já não é bastante comida para se fartar ali, né? Uhum. Olhando para a realidade que nós estamos vivendo hoje, do cenário educacional, né? Então, olhando para a escola, olhando para aquilo que o Estado oferece para a educação dos nossos filhos e para a sociedade, na formação do ser, a gente vê hoje também algumas coisas que estão se misturando, né, com a igreja e com a educação dos nossos cristãos. Você tem visto essa deficiência da igreja não saber defender os seus princípios e os seus valores e deixando entrar esse tipo de conteúdo para dentro da igreja, influenciando os membros da igreja? Como que você tem enxergado essa realidade? Douglas, sua pergunta é um pouco mais provocadora. Então, eu vou falar por amostragem. Perfeito. Eu não conheço a igreja brasileira toda, né? Sim. Nem posso falar em nome da igreja, mas algo que me preocupa é o declínio da ênfase na educação dentro de nossas próprias igrejas. Eu não quero ser mal entendido aqui, porque eu entendo que o alvo maior da igreja é o culto, a adoração, a contemplação de Deus, mas a educação, tanto quanto a comunhão, o serviço, a evangelização, é uma área importante para a igreja cristã. E, pelo menos na tradição onde eu fui criado, o que eu percebo nas igrejas da denominação na qual eu fui criado é um declínio da ênfase na educação cristã. Então, entende-se que o mundo é muito corrido, muito dinâmico, não deve-se manter os membros da igreja muito tempo naquela comunidade ali no domingo, por exemplo, e muitas pessoas já não têm mais paciência, como eu fui criado, de chegar 9 horas da igreja e sair 1 hora da tarde, ainda voltar à noite para mais estudo e mais culto, né? Os tempos são outros, a gente precisa reconhecer isso. Do outro lado, muitos líderes cristãos, muitos pastores cristãos abdicaram de educar. Então, eles entendem que, já que não dá para fazer uma escola bíblica tradicional, então, vamos deixar isso de lado e
a dieta básica é o culto. Só que assim, quanto tempo a gente passa no trabalho semanalmente? E mais faculdade. E aí a gente acha que passar 2 horas na igreja, 3 horas na igreja, vai nos dar alimento suficiente para, quando desafiados pelas nossas outras leads ali do nossa semana, isso vai servir de alimento suficiente para isso? De jeito nenhum. Então, penso que nós, obreiros, precisamos ter um pouco de criatividade. Por exemplo, igrejas que têm grupos pequenos durante a semana, eles podem substituir o grupo pequeno, né, enfatizar o grupo pequeno no lugar da antiga escola dominical. Então, pode-se criar currículos para os grupos pequenos, currículo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí varia muito de igreja para igreja. Então, ali naquela comunidade, que não é mais aquele grupo pequeno, que não é mais dividido por faixa etária ou por sexo, ali as pessoas estão juntas como pequena igreja, porque eles podem estudar ali a Bíblia toda, podem tratar de um estudo mais detalhado sobre o que é família, e etc e tal, podem estudar o catecismo, e aí não há limite aqui para a agenda que pode ser feita com os grupos pequenos, mas o fato é que se nós queremos de fato preparar cristãos para o mundo contemporâneo, nós não podemos abrir mão de uma das marcas da igreja, das colunas da igreja, de ser ensinadora. E aí, por exemplo, vou usar aqui o modelo do Tim Keller, falecido de novo, né? Ele escreveu esse Catecismo Nova Cidade. A equipe dele colocou o catecismo em app. No app você recebia hinos, você já recebia orações escritas, o catecismo foi musicado para crianças e isso podia ser acessado pelo YouTube do próprio celular. Então, no caso dele, ele foi criativo o suficiente para oferecer a educação cristã dentro do contexto dele. Por que a gente não pode fazer isso dentro dos nossos contextos? Porque a gente não pode repensar como vai ensinar, instruir a igreja. Porque sem esse tipo de instrução, o membro, ele pode, né, como diz o apóstolo Pedro lá, eventualmente não ter argumentos para justificar a esperança dele, o que é muito chato. Ele ser confrontado no ambiente de trabalho, numa situação familiar, né, numa escola, na universidade, ele fica mudo porque ele nunca recebeu instrução na igreja para estar apto a dar a razão da esperança dele naquele contexto ali. Muito bom. Eu acho que faz muito sentido isso dentro de uma capacitação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes no mundo lá fora, fora do ambiente eclesiástico, ali da igreja, a gente percebe que ideologias, conhecimentos que estão ali distorcidos das nossas crenças, muitas vezes são disseminados, né? E a gente percebe que isso, de alguma maneira, tem influenciado os cristãos. Ao seu ponto de vista agora, trabalhando e estando ali, lidando com o ambiente cristão durante tantos anos, você enxerga que, de certa forma, essa influência política, essa influência educacional tem entrado na igreja, influenciado os cristãos de maneira negativa, levando eles a muitas vezes acabar trazendo isso para dentro da igreja e tendo isso como estilo de vida? Isso tem acontecido? Sim, infelizmente, as nossas universidades em todo o Ocidente se tornaram madraças. No ambiente universitário, o cristianismo é desprezado, visto com uma fé opressora, uma fé colonialista e outras bobagens do gênero. Então, durante pelo menos 4 ou 5 anos, os nossos jovens da faixa de 18, 19 anos que entraram na faculdade almejando ter uma melhor colocação social no futuro, etc., eles vão ser bombardeados o tempo todo com linguagem, com ideias anticristãs. E nós temos alguns problemas aqui, né? O problema é que no Ocidente a faculdade não era para todos.
A faculdade era para aqueles que queriam se especializar em certa área e se dedicar àquela área. E a faculdade, pelo menos no nível do bacharelato, seria uma porta de entrada, eventualmente para mestrado, doutorado, etc. e tal. Então, hoje, a noção de que a faculdade deve ser massificada. Então, você pensa, um adolescente, um jovem de nossa igreja, ele passa, contando o ensino médio fundamental, 8 mais 4, 12, 13 anos sendo bombardeado com mensagens anticristãs. Volta à questão anterior, como a igreja tem preparado esses jovens para esse embate. Eles estão na Babilônia, eles receberam boa formação em casa, na igreja, para esse embate. Do outro lado, muitas vezes a igreja desavisada não consegue perceber nuances e mudanças que ocorreram em jovens. Então, não raro, esse jovem que é bombardeado do ensino fundamental, médio, faculdade, pós-graduação, muitas vezes vai trazer para dentro da igreja, como você colocou na sua pergunta, ideias e agendas estranhas. Isso pode não ser feito de forma pública, ou no estudo, né? Então ele deixa todas as cartas dele na mesa, ali naquele estudo, defendendo alguma coisa oposta à fé cristã no âmbito de casamento ou relação com o Estado, o que quer que seja. Mas, por outro lado, essa incredulidade e essa religião rival do cristianismo, que é a esquerda, ela pode ser disseminada em grupos pequenos, pode ser disseminada em conversas. Como um colega fala, se deixar, esquerdista aparelha até batismo infantil. Instrumentaliza, vai querer usar o batismo infantil. E eu tenho já algumas experiências curiosas desse tipo, né? Mas o fato é que muitas vezes, por falta de uma boa formação, os crentes, de forma geral, vão ter muita dificuldade de perceber essas nuances, essas sutilezas, as perguntas levantadas, as palavras ditas. E aí, quando vê, é o caso que aconteceu há uns 2 anos atrás, o obreiro toma um susto porque ele descobre que um líder da igreja dele estava disseminando essa ideologia rival do cristianismo dentro da igreja, criando problema entre pais e filhos dentro da própria igreja. Confiou-se numa pessoa, colocou essa pessoa num cargo de influência dentro da igreja e ela usou o cargo para disseminar esse outro evangelho que ela abraçou também. Então, assim, mas isso está acontecendo direto, Douglas. Não é, eu só estou pegando um caso aqui, se tornou público, os meios de comunicação deram destaque, né, os jornais deram destaque no Brasil 2 anos atrás, mas o fato é que falta da minha parte como pastor esse interesse em instruir a igreja. Falta interesse de nós pastores de cumprirmos esse aspecto do chamado, de ensinar a igreja, que é parte do ministério pastoral, é parte do cuidado que o pastor exerce sobre a comunidade. E porque a comunidade não tem recebido uma boa instrução, ela fica como que com os olhos vendados, ela não consegue perceber essas nuances, palavras sutis, perguntas levantadas e que são deixadas sem resposta, e essas perguntas vão disseminando um ambiente de incredulidade, de dúvida quanto à fé cristã, dúvida quanto à Sagrada Escritura, e aí começa a entrar pela porta dos fundos da igreja, grupos pequenos, grupos de jovens, ideias que são opostas à fé cristã. Hoje a gente tem visto uma investida muito grande da esquerda em acessar esses ambientes religiosos com o objetivo de alcançar essa massa, né? E eles utilizam muito de narrativas por conta de cosmovisões e acabam, de certa maneira, influenciando essas pessoas a acreditar nessas narrativas. Qual que você acha que seria a melhor forma de lidar com isso? Porque a gente encontra uma dificuldade muito grande nessa dicotomia, no sentido de a igreja não pode falar de política. Até que ponto a igreja pode falar, como ela deve falar e como preparar os nossos membros para essa realidade? Em linhas gerais, Douglas, tradicionalmente, olhando, por exemplo, a experiência do leste europeu, na época do comunismo,
o Estado esquerdista, ele vai agir em dois níveis com a igreja. Um tentando cooptar a igreja, literalmente comprar a igreja, seduzir seus pastores, sobretudo, promessas de cargos, benefícios, etc. e tal. Mesmo que seja só apertar a mão, sair numa foto apertando a mão já é suficiente para alguns níveis da esquerda. Mas, tradicionalmente, a esquerda vai servir de um outro nível, que é a perseguição. Então, rotulando a igreja como instrumento de opressão, isso é até tedioso, porque é uma agenda que vem da Revolução Francesa. Então, a igreja é vista como opressora, como a serviço das supostas elites, como se a esquerda não tivesse suas elites também, como estando a serviço de um agente estrangeiro. Então, nesse segundo nível, primeiro nível, cooptação, segundo nível, confronto, a igreja é rotulada como inimigo do povo. Ela começa a ser perseguida. Isso acontece na Ásia, isso acontece em países islâmicos, isso aconteceu no leste europeu na época do comunismo, pode acontecer hoje, está acontecendo no Ocidente. No Ocidente a gente começa a experimentar um tipo de perseguição branca. Algoritmos são usados para diminuir a visibilidade de pastores protestantes, evangélicos, padres que têm o que dizer, que têm o que falar no âmbito público, outros são promovidos no lugar deles. Igrejas começam a ser cerceadas em direitos básicos, né? Vídeos são expostos de pregações dentro da igreja local, isso dá ensejo a problemas judiciários mais adiante. Então, de certa forma, no Ocidente, nós já estamos enfrentando o que é chamado de perseguição branca, que é diferente da perseguição vermelha, quando há o martírio aberto. Então, me parece que nós não estamos muito preparados para esse tipo de embate. Eu costumo dizer que nós, crentes, de forma geral, estamos cutucando o inimigo com vara curta. Nós não temos o estômago, o preparo e a disposição de entrar na guerra cultural. A guerra cultural se serve do aparato do Estado também. Então, se nós vivemos uma democracia, e essa democracia assegura que nós cristãos somos cidadãos, e de primeira, não cidadãos de segunda classe, mas parte do escopo daquele Estado, daquela nação, nós temos o direito, por exemplo, de fazer petições aos nossos deputados, nós temos o direito de termos deputados que nos representem, senadores que nos representem, nós temos o direito de buscar reparação na justiça quando somos perseguidos, quando somos difamados, caluniados, etc. e tal. Só que são raros os obreiros ou igrejas que se dispõem a entrar nesse tipo de arena. E aí há uma série de argumentos que são levantados, desde supostos argumentos bíblicos até a falta de disposição de lutar mesmo. Se nós estamos no Estado democrático de direito, como se diz, então, por exemplo, um culto ser abruptamente interrompido por um protesto, aquilo é crime, isso é tipificado. A igreja tem o direito de ter suas reuniões em paz. E por que não vindicar os nossos direitos de proteção, de provocar o Estado a agir em casos em que nossa fé é vilipendiada, em que pastores são expostos e perseguidos, enquanto um culto é interrompido por recurso de ridicularização, violência, etc. e tal. Então, me parece assim, que nós não conseguimos nos servir da democracia para preservar direitos básicos. Se nós não fizermos isso agora, daqui a um tempo a gente vai talvez lamentar e chorar as oportunidades perdidas que tivemos de firmar nossa posição. Tá? Então, muitas vezes os pastores não têm acesso a bons advogados, bons juristas que podem orientar e conversar. Então, são situações que a gente começa a perceber aqui no Brasil mesmo e, assim, meio que me choca a nossa falta de preparo para esse tipo de embate e falta de gana de fazer vindicar os nossos direitos, já que vivemos no Estado democrático, com a Constituição vigente. Então, a forma mais equilibrada e mais indicada nesse momento para que a igreja ela consiga se comunicar de forma saudável com a questão política é a preparação do próprio líder. Exatamente. Nós precisamos resistir, de um lado, a uma pregação puramente política dentro da igreja, partidária.
Que é o político subir no altar Exatamente. E começar a defender. Eu entendo que isso é uma violação da separação igreja-estado. Destacar o político, chamar o político para falar no culto, aí interrompe o culto para ele dar uma palavra para a igreja. Ele tem que ser tratado naquele nível como qualquer outro visitante ou qualquer membro da igreja local. Então, nós precisamos distinguir, Douglas, entre questões partidárias e questões políticas. Do outro lado, em questões políticas ou ideológicas, se você preferir, o pastor precisa orientar sua comunidade. O que é o Estado? O Estado foi criado por Deus? Por que o Estado foi criado? Quais são os limites do Estado e quais as responsabilidades do Estado? Onde vai o alcance do Estado e onde ele precisa parar e como igreja e Estado podem cooperar, que é o que nossa Constituição é diferente, não propugna a separação igreja-estado, ela defende a Constituição, estimula a cooperação da igreja e do Estado, é um modelo diferente do modelo americano, por exemplo, né? Então, são questões que eu levanto aqui que o pastor precisava ter na ponta da língua, para instruir a igreja local. Porque, assim, quando o Estado, vou colocar de outro lado, quando o membro da igreja começa a esperar do Estado o que ele deveria esperar de Deus, o Estado se tornou um ídolo. O Estado se tornou um Deus rival. Então, isso é idolatria, é quebra do primeiro mandamento. Como se chega a esse ponto de um crente quebrar o primeiro mandamento diante do Estado? E na tradição cristã, desde os primórdios, só o Messias é o Senhor. Sim. E por isso os primeiros cristãos foram perseguidos pelo Estado, porque eles não queriam reconhecer que César era o único Senhor. Eles honravam o imperador, mas só Jesus é o único Senhor. Era e é e será. Então, se crentes simples não conseguem entender essas questões, é porque nós, pastores, estamos falhando em educar a igreja também no âmbito político. Nós somos instados na Bíblia a orar pelos governantes, nós somos instados a reconhecer que o governante deveria premiar o que faz o bem, deveria ser o diácono daquele que faz o bem. O governante deveria punir o mal, ele tem o poder da espada, ele tem o monopólio da violência para punir o mal. E essas são marcas do governante legítimo, da autoridade legítima. Quer dizer, são questões que estão na Bíblia, e a Bíblia fala muito de política, Antigo Testamento, Novo Testamento, e a gente não tem percebido essas questões, não tem levado isso para a igreja, essa riqueza de informação para a igreja que daria discernimento, daria tato, daria sabedoria na relação da igreja com o Estado. Agora, do outro lado, Douglas, uma questão que é importante colocar aqui, que tem a ver com perseguição, na igreja antiga, primitiva, na época, por exemplo, de Policarpo, havia crentes afoitos que eles intencionalmente queriam buscar o embate com o Estado para ser perseguidos, porque eles achavam que o estado de martírio seria um estado superior ao do crente que morresse junto com sua família, ele falecesse ali na cama de morte natural, né? E o que acontece? Na igreja primitiva, muitos desses aí que se entregavam à perseguição, ao martírio, acabavam negando Jesus. Então, o nosso papel não é procurar o martírio, não é agir como tolos, mas como Jesus diz, né? Como serpentes, com prudência, com sabedoria, com sagacidade, com tato. O papel do cristão não é simplesmente partir para o embate aberto, mas do outro lado ele tem que estar pronto a responder ou dar a razão da esperança dele. E aí nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, com o que é transmitido dos cultos, o que é ensinado à igreja está sendo transmitido. Talvez em algum momento tenha que se dizer, olha, vamos desligar agora os equipamentos aqui de transmissão, porque o que vai ser dito é dito só para batizados, só para crentes. Era assim que a igreja primitiva ela agia. Havia doutrinas, havia instruções que eram oferecidas somente para membros batizados. Nem o catecúmeno, aquele que está se preparando para o batismo, ele tinha acesso a certas instruções e direções da igreja. O não batizado não tinha acesso à ceia. Na liturgia da igreja antiga, quando terminava a parte da prédica, da pregação, os não crentes, os não batizados eram convidados a se retirar. Então a ceia era só para membros batizados. Era uma forma de fazer uma linha no chão
E aquele momento era um momento só para aqueles que se comprometeram com o batismo, né? Então, havia o que era chamado de disciplina dos segredos, né? Disciplina arcana, como era chamado. Ou seja, nem tudo que a igreja crê e pensa deve ser jogado no âmbito público. Até para lembrar Jesus, né, a gente não deve jogar pérola aos porcos, porque os porcos vão pisar nessas pérolas. Então, me parece que também nós precisamos exercer esse tipo de cuidado no âmbito da igreja local, nós pastores, né, de, com muito tato, de lembrar que há certos debates, há certas doutrinas, há certas instruções que devem ser sussurradas no ouvido apenas de crentes batizados, comungantes de fato da igreja cristã. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, deixar a palavra evangelística para as gravações, para o que é público, né? O anúncio do perdão dos pecados, da justificação, da paz com Deus, da certeza da vida eterna após a morte, né? Mas questões mais técnicas e de orientação para o dia a dia, isso não precisa ser tornado público, isso é algo para ser instruído para uma comunidade de pessoas, real, não virtual, sobretudo. Muito bom. Concordo plenamente. Eu acho que é exatamente isso que precisa ser feito dessa forma. E eu acredito que isso também nos permitiria ter uma previsibilidade e nos faria, como pais, como cristãos, como cidadãos que têm aí os princípios e os valores, que somos então ali conservadores, que temos ali a nossa cosmovisão, estamos então preparando a nossa comunidade para a realidade que nós estamos enfrentando hoje, onde a gente percebe um Estado que quer nos educar e que quer educar os nossos filhos, que daí vem para a realidade desse congresso. Sim. Né? Esse congresso ele vem com o objetivo de nos alertar acerca da família, acerca da nossa fé cristã e acerca da educação. Se fala muito aqui nesse congresso de homeschool, por exemplo, né? Onde existe ali essa ação. Os pais têm a prioridade de educar, instruir os pequenos desde cedo, todas as disciplinas, todas as matérias. Fala mais sobre isso. Então, só voltar um pouquinho, você usou a palavra cosmovisão, não foi a primeira vez que você usou essa palavra aqui no nosso bate-papo. Cosmovisão é visão de mundo, todo mundo tem visão de mundo, mais ou menos sofisticada. Um ponto importante aqui, Douglas, falando de ideologia e política, como é que é a visão de mundo do cristão? Se eu tivesse um quadro aqui, eu desenharia. Então, Deus é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o rei de fato. Esse Deus é o criador. Esse Deus criou a família, criou o Estado. O Estado é criado por Deus, é ordenado por Deus. Criou a igreja, criou o entretenimento. Esse Deus criou questões econômicas de distribuição de dinheiro, troca de ideias. Quer dizer, esse único Deus que está em destaque aqui em cima é o criador de toda a realidade. Essa é a visão, ou deveria ser a visão de mundo cristã. Como é que é a visão de mundo da esquerda? Que aí entra a sua questão que você levantou. No lugar de Deus, é o Estado, ou o partido, pior ainda, né? Então, e aí, na cabeça do esquerdista, o Deus Estado é que dá a base da realidade da sociedade. Então, na cabeça do esquerdista, é o Estado que organiza a estrutura, o núcleo familiar, por isso que a gente tem todo esse debate sobre a questão de gênero. Então, o Estado se vê até no dever de seccionar questões ligadas, as questões mais básicas ligadas ao eu, né? Quem eu sou? Né? Questão de gênero. Então, a família é redefinida pelo Estado. E o Estado entende que não são os pais, que seriam os agentes naturais de educação, que têm o direito, por assim dizer, de educar os filhos. Os filhos pertencem ao Estado. A igreja ou vira um departamento do Estado, como em regimes totalitários do leste europeu, da Ásia, ou ela vai ser perseguida. Ela vai ser empurrada cada vez mais para a periferia. A arte só tem espaço se ela propagandeia a agenda do Estado.
E a gente precisa perguntar, uma arte patrocinada pelo Estado é arte de fato? Esporte, o esporte tem que alardear as conquistas do Estado, o esporte é regulado pelo Estado e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos aqui duas visões rivais de mundo, para usar a palavra que você usou, duas cosmovisões rivais de mundo. Uma, onde o Deus Criador é rei e supremo e ordena toda a realidade, e outra onde o Estado é supremo, o Estado exige culto, exige lealdade, e tudo está debaixo da tutela do Estado. E aquilo que não se adequa ao Estado deve ser perseguido, destruído. E aí a gente tem esse embate. É mais novo para a gente aqui no Brasil, mas lá fora não é tão recente assim, muito ao contrário. Na cultura americana é muito firmemente estabelecida a questão da educação doméstica, mas pais começam a se preocupar agora com o nível de ideologização sexualização nas escolas cada vez mais cedo e o declínio geral da educação, e os pais começam a se despertar para a necessidade de também prover educação para os seus filhos. A questão agora é mais do que simplesmente prover uma escola, dado o declínio geral da educação no país. Então eles querem prover educação. Então tem aumentado muito, acentuadamente, as famílias educadoras do Brasil, e eles entendem agora, tem se coligado para ter a liberdade de poder educar seus filhos. Mas como tudo no Brasil, as coisas andam muito devagar, pelo menos as coisas boas andam muito devagar. Então nós temos aí a Câmara Federal aprovou a educação doméstica, mas só agora, acho que 2 ou 3 anos depois, voltou a debater no Senado, com a carga de ideologização muito forte, porque o Estado não quer perder os seus futuros soldados, os seus futuros servidores, os seus futuros adoradores, por assim dizer, né? E eu não sei onde vai parar esse debate no Senado, não sei quais são as implicações na hora chegar à presidência para receber lá o aval, a chancela, né? Mas todo um embate assim, muito complicado, muito judicializado, e organizações do Estado que deveriam ter independência, mas são caixas de ressonância do Estado, lutando para que o Estado não perca o monopólio da educação das crianças, né? Quem já leu Revolução dos Bichos, né, do Orwell, vai descobrir que nada é novo debaixo do céu, né? Só lembrar lá da cadelinha, que tem os cachorrinhos são raptados dela logo depois que eles param de amamentar pelos porcos, e depois, quando grandes, eles vão ser os defensores, guarda-costas dos porcos, né? Então, nada novo debaixo do céu. Então, isso aconteceu na União Soviética, acontece em outros países totalitários também, hoje, na atualidade, né? O Estado, ele toma os filhos e exerce tal pressão ideológica sobre os filhos que os filhos vão se lançar contra os pais, né? Então, eles vão ser os mais fiéis defensores do Estado, vão ver o Estado como um ídolo e como um pai provedor, um ídolo no lugar do Deus vivo, e eles vão se lançar contra os seus pais. Então, esse é parte do embate, dos choques de cosmovisão que estamos tendo hoje no Ocidente. Como igreja, hoje, como nós nos preparamos para isso de forma prática? Então, pastores podem ajudar os pais, destacando desde cedo, já num culto de batizado infantil, de apresentação de um nenê, a responsabilidade dos pais não só prover financeiramente educação, mas se envolver ativamente no processo educacional, participando dos debates da escola, olhando os livros, entrando protestando contra o tipo de situação que é ensinada em sala de aula na direção da escola e, eventualmente, como os pais educadores da educação doméstica, assumindo diretamente a provisão pela educação em casa. É fácil? Não. É muito difícil, muito pesado. Instâncias são sobrepostas, né? O pai que quer ser amigo, mas é o professor, é o diretor da mini escola. É bem complicado, mas é um caminho viável. Aliás, Douglas, é interessante olhar a Sagrada Escritura como parâmetro, né? No antigo Israel, a educação toda era provida em casa. A alfabetização, a capacidade de argumentação, de pensamento abstrato era toda dada em casa. Os judeus, eles priorizam muito isso. E você vê até hoje o resultado, né? A quantidade de prêmios Nobel associados a judeus, ao Estado de Israel, né? É impressionante como essas ligações de raiz
com uma tradição da educação doméstica é poderosa. Mas aí volta a questão inicial, né? Nós temos lido pouco a Bíblia, temos estudado pouco a Bíblia, nossa abordagem da Bíblia muitas vezes é superficial, é bem básica, quando na verdade nós temos um manancial espetacular que saciaria não só nossa sede espiritual, mas ampliaria nossa visão de mundo de um jeito espantoso, né? Uma questão aqui que eu acho curioso, né? A gente acha que a Bíblia é desconectada, por exemplo, de esportes. Né? A gente pensa, por exemplo, em Eric Liddell, que foi um grande corredor, ganhou medalha na Olimpíada de 1924, depois morreu como missionário na China, missionário congregacional na China. Né? Ele diz, olha, quando eu corro, eu sinto prazer do Senhor. Eu acho, assim, como vários que nos ouvem aqui, né? Eu gosto muito de futebol e é impressionante a quantidade de evangélicos no âmbito do futebol. Muitos dando glória a Deus no final do jogo, louvando ao Senhor, vestindo camiseta. Parece que eles são um lembrete da amplitude da fé cristã, que nos ajuda até mesmo a beber um suco de laranja ou jogar um futebol para a glória de Deus. E nós perdemos essa amplitude quando lemos mal a Bíblia, lemos pouco a Bíblia, lemos a Bíblia de forma superficial. Nós, pastores, pregamos somente básico, quando na verdade a gente tem um manancial para guiar a nossa vida como pessoa, nossa vida em família, nossa vida na igreja e nossa vida na sociedade civil também. Total. Gente, eu queria conversar muito mais, mas o homem tem muito a fazer hoje. Tem muito aí a compartilhar, tem palestra aí pela frente, mas foi um prazer. Todo meu, Douglas, uma alegria conhecê-los, poder falar ao seu público aqui, um privilégio. Demais. Você contribuiu muito aqui com todos nós, acredito que todos foram muito abençoados e adquiriram muito conhecimento e foram provocados, né? Eu acho que esse é o ponto principal, essa provocação sadia para melhoria, para mudança, para transformação, para busca de conhecimento, para que o povo não venha sofrer, como diz Oséias 4:6, né? Sim. Por falta de conhecimento, né? Eu que agradeço a oportunidade de falar ao seu público aí. Muito bom. Uma mensagem final, o nome do nosso congresso é Congresso Internacional Legado Cristão. Qual o legado que você acredita que o Franklin Ferreira gostaria de deixar nesse mundo? O legado de alguém que viveu para a glória de Deus, que testemunhou a glória de Deus, como o jumentinho que carregou Jesus para dentro de Jerusalém, né? Que eu tenha carregado um pouquinho da glória de Deus nessa geração e outros possam se inspirar e fazer até mais do que Deus me colocou para eu fazer. Muito bom. Maravilhoso. Esse foi o nosso Espiritualmente Podcast especial Collab com Positivamente aqui no Congresso Internacional Legado Cristão. E espero que você tenha sido muito abençoado e adquirido o conhecimento que o Senhor ele tem preparado para você, e saiba que isso aqui é apenas o começo de muito mais que você tem a aprender e você tem a absorver com o conhecimento bíblico cristão, e que não pare por aqui, que você continue cada vez mais se aprofundando no conhecimento das Escrituras. A própria Bíblia diz: errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não erre por isso, busque o conhecimento, porque a verdade é o que liberta, e nós precisamos muito de todos aqui conhecendo essa verdade que vai libertar dessas ideologias, dessas doutrinas, dessas visões de mundo equivocada que tira o Senhor do lugar dele das nossas vidas e tem colocado outras coisas e outros senhores. Amém. Então é um prazer imenso ter estado aqui com todos vocês. Estamos encerrando esse podcast especial, podcast Collab, com todos vocês aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau.